Espero que você esteja preparado para ver muito conteúdo, muita parte prática em 1 hora só de código, e a gente vai renderizar o React, componente React no lado do servidor. E não só isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai renderizar o React no lado do servidor, a gente vai renderizar o React no lado do front-end, fazendo com que eles conversem, sabendo que eles saibam da existência um do outro. E aqui a gente não vai utilizar framework como Next.js, que é um framework muito maneiro, só que a gente vai fazer tudo na unha, tudo na mão, para você entender como é que constrói o setup, transpiladores, Babel, Webpack, Node, React, Express, transpilar o JSX. A gente vai fazer na mão aí toda a parte, todas essas tecnologias vocês vão ver aqui, entender como é que junta todas elas. Porque não basta você saber separadamente cada uma delas, saber entender porque serve o Webpack, o Babel, o React DOM, o Express para fazer rotas no back-end, certo? Vocês também têm que saber como é que combina todas elas, como é que tira o melhor de cada uma, como é que as coisas se interligam. E aqui que a gente vai ver nesse vídeo. Então vai ser um vídeo bem pesado, bem massivo, de muito conteúdo, vai ser 1 hora de muito código, criando, desenvolvendo setup, levantando projeto, levantando rota no Express, fazendo request no back-end para pegar informações. A gente vai ver como é que passa uma informação do back-end para o front-end, para que o componente React, o mesmo componente que você renderizou no back-end, para que ele consiga pegar as informações também lá no front-end, como é que a gente faz eles conversarem. Existem algumas formas, eu vou mostrar uma aqui, uma delas. Resumindo, vai renderizar o componente React via servidor, vai vir realmente lá no código-fonte do seu projeto, e a gente vai voltar no front-end a hidratar esse componente no front, no client. Vai fazer essa ligação, tudo na mão, tudo na unha, vendo como todas essas tecnologias funcionam juntas. Então vai ser um vídeo muito maneiro, muito prático, muito técnico. Eu sugiro você a ter bastante força, a assistir até o final, certo? Eu tenho conteúdos complementares aqui no canal do YouTube. Por exemplo, tem um vídeo que eu falo sobre o Express, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o React, que vai ajudar muito a você compreender melhor esse vídeo, mas eu sugiro fortemente que você fique até o final, você reveja, as dúvidas você bota aí no comentário, certo? E para eu responder, para a gente interagir. E lembrando que se você não me segue no Instagram, esse vídeo surgiu lá do Instagram. Na verdade, me sugeriram fazer com Vue.js, que é a próxima proposta, fazer Vue.js renderizado no servidor. E aí eu lancei uma enquete lá, se vocês preferiam que fosse primeiro lançado renderização do servidor com React ou com Vue.js. Então o React ganhou, o próximo vai ser com Vue.js, por isso eu comecei com React, beleza? Então, se você não me segue lá, é @programadorabordo. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos pro projeto, vamos pra prática. E eu já ia esquecendo, eu sou o Ayrton e esse é o canal Programador a Bordo. Quando a gente vai criar uma aplicação React, que é só front-end, no geral a gente tem um único arquivo de entrada, que seria o arquivo lá, o client.js. Não necessariamente com esse nome, mas a gente tem um arquivo de entrada, que é o arquivo que vai chamar os nossos components, que vai ter o seu component de rotas, se você usa rotas. É o seu ponto de entrada. É o cara que no final ele vai gerar um arquivo só, que é o que você vai linkar lá no seu index.html. Geralmente, né, ele tem todos os seus components. Quando a gente fala de uma aplicação React, que vai estar tanto no servidor quanto no front, ou seja, a gente vai renderizar parcialmente parte no back-end e completar no front-end. Para fazer isso, a gente vai ter então um outro arquivo de entrada, que é o server.js, que seria o arquivo para rodar no servidor. De fato, nossa aplicação back-end, de fato uma aplicação ali em Node, respondendo aos pedidos do navegador, certo? E ele também vai consumir dos componentes, os mesmos components que o client lê. O mesmo component que você criar vai servir tanto para a parte do back-end quanto para o front-end. A diferença é que aqui, ó, o servidor executa, o Node executa o server.js e o seu browser vai executar o client.js. Só que eles compartilham aqui dos componentes. Vou mostrar outro desenho aqui para vocês para expressar melhor. Esse aqui, ó, imagina que esse lado esquerdo é toda a parte do servidor, tô até escrito aqui servidor, e a parte da direita o navegador. A interseção aqui entre círculos são as funcionalidades em comum, são o que dá para reaproveitar no servidor e no navegador. Lembrando que a gente está falando de JavaScript, é a mesma linguagem rodando no servidor quanto no navegador. Então aqui no servidor a gente vai estar lá com o Express, que é o framework para fazer as rotas. Se você não conhece Express direito, tem uma aula muito boa aqui no canal, na playlist de API, vou deixar aqui o link
na parte superior direita do seu vídeo, e lá eu explico mais em detalhes o Express, mas o Express é um framework que vai estar no servidor. Junto vai estar o React e o React DOM, ok? E aqui no lado do navegador vai estar o React e o React DOM, e aqui no meio algumas funcionalidades em comum, os componentes, certo? Os componentes, como eu disse, vão servir tanto para o front quanto para o back-end, e aqui eu coloquei funcionalidades, porque como é JavaScript, muita coisa é comum, certo? Muitas funções que você escrever em JavaScript para o servidor, é só você importar para a parte do navegador, que você vai poder usar normalmente. E aí entra um cara aqui mágico que é o Babel. Eu falei sobre o Babel aí na aula de React, que tem aí no canal antes dessa, que ele vai transpilar o nosso JSX para um JavaScript que o navegador entende. Então esse é o papel do Babel nesse momento. E o Webpack é para fazer o bundle, ou seja, ele vai pegar todos os arquivos, porque a gente vai criar um JavaScript em vários arquivos, com import, exportando arquivo, importando arquivo, e no final o Webpack vai gerar um arquivo só, ele vai ver toda a árvore de imports, e no fim disso ele vai gerar um único arquivo, que é o seu bundle client. Eu chamei ele de bundle client. Ele gera um único arquivo. Você vai ter lá dezenas de arquivos. Ele vai gerar um único arquivo já transpilado do JSX para JavaScript normal. Vai gerar o bundle, esse bundle client aqui, que é o arquivo JavaScript que você linka no seu index.html. Justamente aquela tag script src. Tu vai apontar para esse arquivo gerado aqui através do Babel com o Webpack, ok? E aqui já do lado do servidor é muito parecido. A gente também vai usar o Babel. Por que a gente vai usar o Babel? Porque no servidor ele só entende a sintaxe do CommonJS, que é quando você vai importar um arquivo, você dá o require, certo? E quando você vai exportar um arquivo, você dá o modo exports. Só que os nossos components, ele vai estar escrito na sintaxe do ECMAScript 6, ou seja, os import e os export é diferente, a gente não usa require, a gente usa justamente import e export. E essa sintaxe o Node não conhece. E quem vai transpilar a sintaxe do ECMAScript 6 para CommonJS, para os requires, é justamente o Babel, ok? E por que o Webpack também entra nessa história? Bom, primeiro a gente vai executar o Babel através do Webpack, mas a principal funcionalidade do Webpack que a gente vai utilizar aqui é justamente o watch dele, ou seja, ele vai ficar observando toda mudança que a gente fizer nos arquivos de desenvolvimento de JavaScript e vai mandar gerar esse bundle server, ok? Então esse vai ser o papel do Babel nessa história, porque ele não precisa fazer bundle igual ele faz para o navegador, porque o próprio Node.js você não precisa gerar bundle e gerar um único arquivo, porque no Node você consegue fazer de fato importar e exportar arquivo sem precisar botar tudo em um arquivo só. Mas o papel do Webpack vai ser ficar olhando essas mudanças que a gente faz nos arquivos para gerar o bundle server já com JSX transpilado graças ao Babel e com import e export transpilado para require. Ele vai gerar esse bundle server aqui. Esse bundle server é o arquivo JavaScript que o Node executa para iniciar em um processo back-end. Para levantar o seu projeto, o seu site, você vai rodar um Node em cima desse bundle server. No nosso caso aqui para desenvolvimento, a gente vai usar o Nodemon, porque toda vez que esse arquivo mudar, ele vai restartar o Node para a gente. É isso que o Nodemon faz. O PM2 é muito utilizado para produção, muito parecido com o Nodemon faz para desenvolvimento, só que o PM2 faz para produção, não vou entrar em detalhes agora. Então aqui, ó, olha quanta coisa a gente vai instalar para começar esse projeto. A gente vai instalar o Express, vai instalar o React, vai instalar o React DOM, vai instalar o Babel. Para instalar o Babel, você tem que instalar o Babel Core, o Babel CLI, e a gente tem que instalar o Babel Preset React, que eu expliquei na última aula de React, que é justamente para o Babel conseguir transpilar o JSX para JavaScript. Além disso, a gente vai instalar o Webpack e o Webpack CLI, que é para conseguir acessar o Webpack através de linha de comando. Vamos instalar aqui em cima o Nodemon para ficar executando aqui, vendo mudanças nesse bundle server para restartar o servidor Node. Vamos ver mais o que a gente vai instalar. Bom, por enquanto vai ser todas essas dependências que eu falei aqui que a gente vai instalar. Então vamos começar aqui na prática. Eu vou abrir aqui o meu terminal. Aqui no meu projeto eu só tenho esse arquivo do Draw.io, beleza? Então eu vou abrir aqui o terminal. Estou aqui na pasta do projeto, vou dar um npm init para iniciar. Ops, npm init, escrevi errado. Package name, React servidor mesmo, versão 1.0.0, React no servidor. Endpoint, vou deixar aqui qualquer um, teste, git repositório ainda não tem. Vou deixar aqui tudo padrão, só para a gente acelerar. Então, graças a isso, eu gerei aqui o package.json, certo? Ele já está aqui na minha pasta. A versão do Node que eu estou usando aqui é a 14, se não me engano é a última stable.
npm version 6.14.4, ok? Então agora, com o meu packed.json já criado, né, ele está aqui, ó, na minha lateral, eu vou começar a instalar essas dependências. E a gente tem que começar a separar o que é dependência de desenvolvimento e o que é dependência de produção. Então, primeiro vou instalar as dependências que só servem para eu desenvolver. As dependências que vão para produção, código de fato que vai para produção, eu vou instalar em seguida. Então, aqui primeiro npm install save dev. Vou instalar o Nodemon, que eu falei, certo? Vou instalar o webpack CLI, webpack normal. Vou instalar o Babel Core, que é o Babel principal. Vou instalar o Babel CLI. Vou instalar o Babel Preset React, ok? Que eu já falei lá que a gente vai instalar. Bom, a princípio são esses os pacotes de desenvolvimento. Precisa de mais algum instalo depois, então deixar aqui instalando. Bom, instalado, agora eu vou instalar as dependências que vão de fato para a produção. npm e install save, que é o React, certo? O React DOM, o Express, que é o framework que a gente vai utilizar para roteamento. Bom, que eu lembro são só esses por enquanto também. Então, enter e instalado. Vou dar uma olhada aqui no meu packed.json para vocês verem, ó, dev dependencies, que são as dependências de desenvolvimento. Então, todas aqui que a gente instalou e as dependências que vão à produção, Express, React e React DOM. Depois a gente vai instalar outros, avançando com o projeto. Então, vamos começar criando aqui o nosso server.js. Tá? Como eu disse, a gente tem lá nosso cliente JS, nosso server.js, não necessariamente precisa ser com esse nome, mas eu já quero ver aqui, acessar através do browser uma rota e conseguir ver já recebendo informação, certo, do servidor. Então eu vou importar aqui o Express, vou minimizar aqui por enquanto, import Express from Express. Como eu disse, a gente vai estar utilizando a sintaxe do ECMAScript 6 mesmo no servidor, em vez da sintaxe do const, aliás, do require, certo, que seria dessa forma aqui. Essa sintaxe aqui é que funciona por padrão no Node, a única basicamente. Quando a gente executar o Babel, ele vai transformar o nosso import para require. E a gente precisa fazer com o import desde o início, porque os nossos componentes em React vai estar também nessa sintaxe. Então ele precisa conhecer essa sintaxe. Então importei Express e aí já é aqui é conhecimento prévio de Express.js. Como eu falei, vocês podem tanto olhar o doc deles ou ver esse vídeo que eu falei, que eu falo sobre o Express.js, eu dou uma boa explicada sobre ele. Mas basicamente eu vou criar uma rota aqui para quando o usuário acessar meu site, através dessa rota receber uma informação, responder um HTML para essa rota. Então aqui, ó, com app igual express, eu preciso invocar esse express que eu importo, e aí ele retorna esse app aqui, que é basicamente um objeto, que aí sim eu começo a criar minhas rotas. Então eu vou criar uma rota aqui de get, ou seja, quando alguém fizer um get no endpoint da barra, ou seja, o default, porque aqui poderia ser post, poderia ser, enfim, os verbos aí do protocolo HTTP. Então, quando o usuário fizer um get aqui na barra, ele vai executar essa function aqui, que tem os dados do pedido e os dados da resposta, que o protocolo HTTP trabalha com pedido e respostas. Então, quando chega aqui o usuário bateu nesse endpoint, o cliente bateu nesse endpoint, eu consigo pegar os dados que ele mandou para mim através desse parâmetro request e consigo emitir uma resposta através desse parâmetro de response. Então o que eu vou fazer aqui é muito simples. Toda vez que ele bater nesse endpoint, eu vou responder um HTML para ele. Vou criar aqui em cima da seguinte forma. Vou gerar uma markup HTML aqui, bem básica. Colei, certo? React no servidor, programador a bordo. Aqui eu vou colocar um H1, olá mundo. Então toda vez que bater nesse endpoint, eu vou cuspir aqui e jogar para fora esse HTML. Só que calma, ainda não terminei. Aqui eu só defini a rota. Na verdade, quando você vai criar uma aplicação no back-end, você precisa dizer em qual porta o mundo externo, ou seja, a internet, vai conseguir acessar essa aplicação. Para eu fazer isso com o Express é muito fácil, basta que no meu próprio app eu dizer que essa aplicação vai estar respondendo na porta que eu escolher. Eu tenho a porta da 1024 até 65.000 e blá 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 blá. Tem muitas portas para colocar. Então basicamente eu vou criar aqui, eu vou dizer que ele vai ouvir na porta 3030,
Vou dar um console log aqui só para dizer, ó, servidor está ouvindo na porta 3030. Só para ter essa mensagem de feedback. Mas basicamente, ó, importei Express, iniciei ele, né? Criei a rota aqui da barra, ou seja, a rota principal. Toda vez que bater nessa rota, ele vai jogar esse HTML como resposta e a nossa aplicação vai estar rodando a porta 3030. Então, se eu acessar agora no browser, já deveria estar com ela aqui. Só que não, porque eu ainda não rodei o Node, certo? Se eu rodar aqui o Node direto nesse arquivo, vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque, primeiro, que ele não conhece esse import e export aqui. Aliás, só esse import. Se eu trocar esse aqui const para e require, se eu der um node nesse arquivo, ele já começa a responder. Se eu simplesmente dar um node nesse arquivo, ele já passa a responder: olá mundo. Só que eu vou trocar agora aqui, ó, import from. Vou executar o node de novo. Ó, já deu erro. Ele diz que não conhece o import ali que eu usei, certo? Aqui, ó. Então, agora a gente vai configurar o Babel e o Webpack para ele ler esse arquivo e gerar um arquivo já transpilado automaticamente, sem que a gente precise fazer isso manualmente, beleza? Então, um pré-requisito para essa aula também é que você tenha assistido a última aula minha sobre React aqui no canal, vou deixar aí como recomendado, principalmente a parte que eu falo de Babel. Então lá a gente configura o Babel na mão para transpilar o JSX para JavaScript puro. Eu não vou ficar reexplicando isso aqui porque esse vídeo já vai ser longo. Então vou criar aqui o Webpack, config.js. Aliás, vou renomear ele aqui porque ele vai ser a versão do Webpack do servidor. O Webpack é muito simples. A qualquer momento eu vou lançar um vídeo sobre o Webpack aí no canal. Mas como eu disse, aqui no nosso Draw.io, ele vai pegar nosso projeto aqui. A gente vai botar o Babel rodar por dentro do Webpack. Então ele vai pegar aqui o nosso projeto back-end, Node, e vai gerar esse bundle server. Então só de eu falar isso, eu sei que eu preciso de 3 informações para ele. Primeiro, nesse arquivo do Webpack config, eu preciso dizer que ele vai usar o Babel, certo? Essa é uma informação. Eu preciso dizer qual que é a informação que ele vai consumir aqui do meu projeto em Node, ou seja, o arquivo de entrada, que no nosso caso é o server.js, e dizer qual arquivo que ele vai gerar, que no caso ele vai gerar esse bundle server.js, tá? Então são 3 informações que eu preciso passar para ele saber qual arquivo que ele vai ler, que é o server.js, que ele vai usar o Babel por trás e que ele vai gerar esse bundle server.js em algum lugar que eu vou definir aqui. Então vamos começar a criar ele aqui. Com o Webpack, eu vou trabalhar com a sintaxe do CommonJS padrão aí, porque o próprio Webpack server.js não vai ser transpilado com ECMAScript 6 nem nada, certo? O Node vai executar esse arquivo direto, então ele tem que estar na sintaxe aí do CommonJS. É o único arquivo aqui no nosso projeto que vai estar na sintaxe do CommonJS. Então eu preciso dizer qual que é o arquivo de entrada. Observe que esse arquivo do Webpack server.js está na mesma pasta do server.js. Então meu arquivo de entrada, ó, essa chave aqui é uma palavra reservada basicamente para você configurar o Webpack. E aqui eu aponto qual é o arquivo, que é o caso do server.js. Agora eu vou configurar a saída dele. Aonde ele vai gerar esse arquivo e qual o nome desse arquivo que vai ser gerado. Então, em primeiro lugar, eu digo aonde ele vai gerar esse arquivo, qual é a pasta e tal, através da propriedade path. Então aqui, ó, olha que coisa marota, isso aqui já é coisa de Node, eu vou importar um pacote do Node chamado path, para me ajudar a definir a pasta aqui da onde vai ficar o arquivo buildado. Então, a path.resolve dirname, que é uma variável do Node. Esse dirname aqui, ele basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês, fica mais fácil, ó. Vou criar um Node.js aqui, ó, só para vocês verem. E aqui, ó, eu vou imprimir o dirname, certo? Vou importar o path, require path, e vou imprimir justamente o que eu ia fazer lá, path.resolve dirname, tá bom? E vou executar esse arquivo para a gente ver a saída. Node.js. Então, ó, tanto o dirname trouxe exatamente todo o caminho até a pasta que esse arquivo tá, quanto o path resolve também trouxe, só que esse path resolve ele é mais seguro para trazer o caminho absoluto até onde eu estou no momento. Então agora, ó, eu passo um segundo parâmetro para o resolve, que é a pastinha onde vai ficar o meu arquivo buildado. Então vai ser a pastinha dist. Eu quero que ele gere uma pastinha dist aqui
no React servidor para deixar o arquivo buildado. Então, vou executar de novo. Então agora sim eu tenho um caminho absoluto, com toda certeza que sempre vai ficar certinho esse caminho. Então é justamente essa pasta aqui, que é a pasta raiz do meu projeto, vai gerar a pasta disso e lá vai ficar o arquivo buildado. Vou apagar isso aqui tudo, deletar, vem aqui ó, path resolve. Então ó, esse dirname, esse arquivo do Webpack Server está na raiz, então por isso o dirname é justamente o caminho até esse arquivo. E esse path resolve é mais para confirmar, e esse disso é para dizer que eu quero o caminho mais essa pasta aqui. Então agora eu vou botar o nome do arquivo que eu quero que gere, que é bundleserver.js. Então dentro da pasta disso ele vai gerar o bundleserver.js. Agora eu vou dizer que o meu target é o Node, porque o padrão é para web. Sempre quando eu crio um arquivo Webpack, o padrão é para web, então estou dizendo que esse arquivo de configuração é para o Node, então ele faz algumas coisas por trás por causa disso. E agora entra na parte aqui de configuração de módulo para eu dizer pro Webpack que é para utilizar o Babel. Não vou entrar muito em detalhes aqui da explicação técnica do Babel para não me alongar ainda mais, mas basicamente ó, eu vou configurar um módulo. Sempre que você quer configurar um módulo adicional, você tem que ser através dessa chave aqui. E eu quero o quê? Que todo arquivo .js ele use o Babel Loader, que por sinal tem que instalar ele. Que se eu não fosse utilizar o Babel através do Webpack, eu não precisaria desse pacote chamado Babel Loader. Como eu vou utilizar o Babel através do Webpack, eu preciso adicionar esse pacote adicional aqui para utilizar o Babel. Então vou instalar ele aqui. Ele também é um pacote de desenvolvimento. Então agora sim, nosso Webpack para o servidor está quase completo. Só preciso de mais uma coisa. Vou precisar instalar mais um pacote, que é o seguinte. Quando a gente cria o Webpack para front-end, para o cliente, todo pacote que a gente instala, toda dependência que a gente instala, que fica aqui dentro do Node Modules, por exemplo, React, React DOM, Axios, Lodash, qualquer coisa, e a gente importa esses arquivos para o nosso projeto front-end, o Webpack vai lá e gera um bundle, um único arquivo com todas essas dependências junto, com React lá dentro, com Lodash, com React DOM, com tudo em um único arquivo. Só que quando a gente fala de projeto para servidor, com o Node, ele não precisa gerar um arquivo com essas dependências no arquivo, porque o próprio Node sabe importar de dentro do Node Modules lá em tempo de execução. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu preciso configurar isso para ele. Ele não vai importar as dependências do Node Modules para o arquivo. Para isso eu vou utilizar um plugin que me ajuda bastante, configurando essa propriedade aqui de externals. É o plugin que eu vou instalar aqui, npm e savedev também, Webpack Node Externals. E agora eu importo ele aqui, Node Externals igual a require Webpack Node Externals e executo ele aqui. Se você é um novato aí em front-end, essas coisas, tá perdido com Webpack, tá perdido com Babel, é necessário para fazer esse vídeo, mas também não consigo entrar em detalhes sobre essas ferramentas especificamente nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo de mais de 3 horas. Por isso que eu estou tentando explicar aqui o máximo que dá, mas eu sugiro você ir atrás dessa informação, deixar aí nos comentários perguntando, olhar na documentação deles, ver artigos de como usar o Webpack, o Babel eu já falei aqui no canal, certo? Mas o que eu fiz aqui é muito simples. Eu disse qual é o meu arquivo de entrada, que é meu server.js. Eu disse onde ele vai gerar o bundle. Eu disse que eu estou no ambiente do Node. E aqui eu estou dizendo que todo arquivo JS, ele vai passar pelo Babel Loader, que vai transpilar o JSX, que vai transpilar o import e export para CommonJS. E aqui eu digo que ele não vai importar, adicionar no meu bundle de JavaScript os módulos que estão no Node Modules, porque não precisa para o ambiente do Node. Então, aparentemente agora está tudo certo com o nosso Webpack. O que eu vou fazer aqui agora é muito simples, eu vou executar o Webpack só para a gente testar. Config npx, eu vou webpack config, webpack server.js. Ele já gerou aqui o nosso bundle server.js. O que eu fiz aqui com esse comando npx para eu executar algum pacote que está lá dentro do meu Node Modules. No caso eu estou executando o Webpack e eu digo que ele vai usar o arquivo de configuração, que foi esse arquivo que a gente criou agora para executar o Webpack. Então agora ele leu esse arquivo de Webpack Server e gerou aqui o bundle server.js. Então agora,
Se realmente está funcionando, basta eu executar o Node nesse arquivo que a gente gerou lá, bundle serve JS, ó, ouvindo na porta 3030. Então, perfeito. A gente já está executando o Node direto do nosso arquivo buildado. Vocês podem observar que eu gosto de fazer tudo na mão, tudo na unha, para você entender todo o processo por baixo dos panos. E é dessa forma, exatamente dessa forma, que eu demonstro no meu curso JS Raiz. Só que é claro que lá eu me aprofundo mais em detalhes. Então, antes de eu utilizar o Webpack em um projeto, eu explico melhor o Webpack, eu explico melhor o Babel, eu explico melhor cada etapa para a gente começar a desenvolver. Então, terminando aqui o merchan, vamos continuar. Então, observe que agora o meu fluxo de desenvolvimento é o seguinte. Para eu ver qualquer mudança na minha interface, eu tenho que executar o Webpack, porque ele vai pegar esse server aqui e vai gerar o bundle server. Só que só gerar o bundle server não vai adiantar, porque se eu tiver rodado o Node no bundle server, ele não vai atualizar automaticamente. Eu preciso do NodeMon. Vou demonstrar aqui para vocês, vou splitar aqui verticalmente. Eu teria que deixar o Webpack rodando, Webpack config Webpack, e aqui executar o Node lá no meu dist /bundle serve.js, certo? Só de eu fazer isso, olá mundo, certo? Mas se eu vir aqui no meu serve.js e botar olá mundo 2, de salvar, o Webpack não rodou de novo, eu esqueci de botar a flag aqui de watch, certo? Que aí sim, agora ele vai ficar olhando toda mudança que eu fizer e vai atualizar automaticamente para mim, o meu bundle server. Só que olha o que acontece, mesmo que eu altere, vou vir aqui de novo alterar para 3, vou vir aqui dar um refresh, ele não altera para mim. Para eu alterar do jeito que está agora, eu tenho que vir aqui, matar o processo do Node e executar o Node novamente. Agora sim eu consigo ver a mudança, e não é isso que eu quero. Quem vai me ajudar muito, nesse caso, é o NodeMon. Vou botar ele para executar aqui, ó, no dist bundle server. Agora sim, toda vez que o bundle serve.js for gerado novamente, ele vai alterar automaticamente para mim, ele vai restartar o Node. Se eu vim aqui alterar de 3 para 4, salvei, refresh, 4. Então agora sim, tá ok para mim. Só que isso aqui é meio chato, eu ficar mantendo aqui duas janelas. Daqui a pouco a gente vai fazer o front, vou ter que fazer 3 janelas. E isso não é legal, eu quero fazer isso com uma janela só. Para isso, eu preciso executar esses comandos em paralelo. Eu vou configurar isso agora. Eu vim aqui no meu packed.json, para quem não sabe, essa chave aqui de scripts, eu consigo criar comandos para o npm para facilitar minha vida. Então eu vou criar aqui alguns comandos. Vou criar o webpack server. E o que ele vai fazer? Ele vai executar o webpack para mim. Config webpack.serve.js com o watch ligado. Quando eu crio um comando aqui no meu packed.json, eu não preciso botar o npx, porque esse comando ele já sabe que tem que pegar lá do packed.json. Eu não preciso aqui do npx. Então, ó, toda vez agora que eu rodar um terminal npm run webpack.server, ele vai fazer exatamente o que estava acontecendo aqui antes. Eu posso vir aqui npm run webpack server, que agora sim ele startou para mim e gerou o bundle lá, ok? Então é assim que a gente cria esses comandos aqui no packed.json, ok? Então agora eu vou criar mais um que é rodar o NodeMon. Vou chamar esse comando simplesmente de server, que ele vai rodar o NodeMon lá no meu dist /bundle server.js. Ok? Então agora eu tenho dois comandos. Se eu rodar aqui agora do lado direito, npm run server, ele executou o NodeMon para mim, certo? E vai continuar funcionando. Vou chamar de server. Show? Só que eu preciso executar esses dois comandos em paralelo, de uma vez só. E como é que eu faço isso? Para isso eu vou precisar instalar um outro pacote que serve justamente para executar em paralelo aqui. A comunidade utiliza muito essa aplicação, essa ferramenta a mais aqui. Ela se chama npm run all. Se eu vir aqui, ó, vou instalar ela. npm install save dev npm run all. Então agora é muito simples. Eu vou criar aqui o comando start e esse start ele vai executar esse npm run all. Vou passar aqui uma flag chamada de paralelo. E agora eu digo quais são os comandos que eu quero que ele execute em paralelo. Que no caso é o server, certo? Esse cara aqui e o webpack /server. Então agora sim, peraí, deu chabu aqui. Don't save. Aqui, deixa eu voltar aqui. npm start npm run all parallel
server, comando server e o comando webpack server. Agora com o único comando que é o npm start, eu vou executar esses dois aqui. O npm start ele é padrão aqui do npm, então toda vez que eu digito start eu não preciso dar o run, npm run, basta dar o npm start direto. Então agora, ó, npm start, opa, eu tenho que fechar aqui esse processo que estava rodando aqui na porta, já ocupando. Executei de novo. Agora sim, ó, ele executa tanto o webpack quanto o Nodemon de uma vez. Então agora eu estou basicamente pronto aí para começar a desenvolver sem mais pausas. Então aqui é 54, ele vai gerar aqui para mim 54. Agora a nossa parte aí de setup, de rodar o projeto, de gerar o bando do servidor, já está toda pronta. Agora a gente pode partir para criar o nosso primeiro component em React, ok? Nessa parte eu não vou explicar nada sobre React em si, porque eu já fiz um vídeo com 1h30 aí só sobre React, tá? Então vai lá, assista esse vídeo no canal e aqui a gente vai mais utilizar o React de fato, tanto no servidor quanto no cliente. Então aqui na pasta raiz, eu vou criar a pastinha aqui source, certo? src. E aqui eu vou criar o meu primeiro app component. Vou chamar só de app no caso. App.js. Vai ser um component, eu vou importar aqui o React from React, certo? Vai ser a princípio um component muito simples, vai ser simplesmente, estou exportando ele aqui já direto, um component com H1, meu primeiro component no servidor, certo? Esse é meu component React. Agora, o que eu quero fazer? Aqui na minha página, eu quero que simplesmente ele venha aqui no lugar desse olá mundo. Eu quero que o servidor renderize esse meu component que a gente acabou de criar com o JSX aqui, certo? Se vocês lembrem, o JSX ele vai virar aquele react.createElement da vida, mas no servidor ele vai ler esse component e vai gerar uma string justamente com a markup de HTML. Então, mostrar aqui para vocês, ó, no server.js, eu vou precisar importar o React, porque a gente vai utilizar o React aqui dentro do server, from React, e também o React DOM. Para quem viu minha aula aí, sabe que o React DOM serve justamente para eu injetar os componentes do React na nossa página. Ele também serve para eu injetar o componente no servidor, essa mesma biblioteca. Só que ele tem um módulo aqui especial que é de server, tá? Então a gente não importa o módulo React DOM direto, é o /server, ele que tem aqui a parte de servidor. Eu vou deixar aqui o nome React DOM mesmo. E agora que está a sacada, eu vou importar aqui o componente que a gente criou, app component, direto do nosso server, from src app, ok? Então agora o nosso component está aqui dentro. É muito simples, muito simples mesmo, eu jogar esse component para dentro da nossa string aqui, tá vendo? Essa string aqui, que tem sintaxe de HTML, é o que a gente está dando como resposta lá quando a gente acessa essa rota. E o que eu quero fazer aqui, ó, vou apagar esse H1, vou criar uma div de id app, porque a gente vai utilizar essa div. Dentro dessa div eu quero renderizar o nosso component, app component. Como eu disse, para fazer isso é muito simples. Basta que com o React DOM, eu vou vir aqui, ó, lembra que isso aqui é uma string interpolation, tá? Então, para utilizar variáveis, funções dentro de uma string desse tipo, eu tenho que utilizar cifrão, abre chaves, fecha chaves. Aqui sim eu consigo utilizar expressões, JavaScript, imprimir valores de variáveis e tal. Aqui dentro eu vou chamar meu React DOM. O React DOM ele tem um método chamado render_toString. E esse render_toString basta você passar o seu component. Olha que legal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu component e vai gerar exatamente a string com sintaxe de HTML que esse component tem. Então lembrando aqui, o nosso app component ele gera esse JSX aqui. O que esse render_toString faz ao ser invocado passando o component, ele vai retornar uma string exatamente assim. Ele retorna uma string, certo? Com a markup HTML que o componente gera. Então, vou voltar aqui, ó, vou salvar nosso processo aqui, deu algum erro, vamos ver aqui, ó, app component, render_toString. Ah, faltou uma coisa muito importante que eu esqueci de fazer, muito importante mesmo. O que acontece? Isso eu até mostro lá na aula de React, aqui deu erro de sintaxe, ele não está reconhecendo o JSX, tá bom? Foi até legal desse erro, eu mostro como é que a gente faz para não ter esse erro na aula de React, não chegou a dar erro lá na aula. Mas aqui é o seguinte, eu estou usando o Babel, mas eu esqueci, a gente instalou o preset do React. Se eu vim aqui no package.json, aqui, ele está aqui,
Opa. Vocês vão ver que a gente instalou o preset do React, só que a gente não está usando. Tá? Para usar é muito simples. O Babel, quando você usa o Babel, você pode configurar ele. Uma das formas de você configurar o Babel é você criando um arquivo aqui na raiz, chamado Babel RC, e aqui sim você passa várias configurações. Vocês podem entrar no site do Babel e ver as dezenas de configurações que dará para passar. Uma delas são os presets que ele vai utilizar. Um dos presets é exatamente qual? Que é um array de presets. Eu explico sobre presets nessa aula do React, porque eu mostro o Babel, falo que são plugins do Babel, falo que são presets do Babel. Então vai lá, olha essa aula de React aqui do canal. Então ó, preset React, que é justamente, exatamente da forma que está escrito aqui quando a gente instala, ó, @babel preset React. Então o Webpack, por eu estar usando o Babel automaticamente pega o arquivo de configuração dele que a gente criou aqui. Eu não preciso fazer mais nada. Aliás, basta eu rodar aqui novamente, npm start. Vamos ver, ó, agora não deu erro. Dá um refresh, ó. Meu primeiro component no servidor. Já está pegando o component React que a gente criou. Se eu der um Ctrl U aqui para ver o código fonte, ó, vocês vão ver o H1 aqui, ó, que é o nosso componente React. Ele até adicionou esse atributo aqui, data React root. Ou seja, o nosso componente React cuspindo, injetando HTML, retornando string no caso, e a gente utilizando aí como HTML. Então se eu vim aqui no meu app, ó, vou botar aqui, ó, um strong na palavra component. Salvei, vai buildar tudo aqui, vai restartar o Node, refresh, não aconteceu nada, mas olha só, visualmente, né? Ctrl U, ó, o meu strong tá aqui, é porque ele já tá em negrito, certo? E aí não apareceu negrito, mas já está injetando do servidor. Uma curiosidade só que eu queria mostrar para vocês é que o RenderDOM tem um outro método chamado RenderToStatic Markup. Vou mostrar a diferença aqui para vocês. Dá um refresh. Aqui visualmente não mudou nada. Só que aqui no HTML gerado, ó, observe que ele parou de usar aquele atributo lá, o data root alguma coisa. Isso porque esse método que a gente utilizou agora, se você não pretende utilizar o React no front-end e utilizar ele apenas para renderizar component no servidor, você usa esse cara aqui, RenderToStatic Markup. Agora, se você quer usar o React no front-end e no back-end, que é o que a gente vai fazer, esse método não funciona. Por que ele não funciona? Tem que ser o RenderToString, porque esse RenderToString adiciona alguns atributos, algumas meta-informações que lá no front-end vai ser necessário para o React pegar e saber trabalhar essa integração do mesmo component tanto no back quanto no front-end. Então esse RenderToString adiciona informações necessárias para o React no front-end saber trabalhar com esses componentes que vieram, para o React saber que esses componentes, que esse HTML que veio do servidor é um componente React, ok? Então a gente precisa utilizar esse RenderToString. Eu vou criar um pequeno component para listar alguns comentários. Uns comentários fake, certo? Bem simples aqui, sem visual, tá? Então ele basicamente vai ser uma lista de LIs, uma UL cheia de LIs. Cada LI vou estar iterando sobre um array de comentários, onde eu vou estar printando esse comentário dentro de cada LI. E dentro dela vai ter um botão para escolher um comentário, que a gente não vai implementar na prática, mas vocês vão ver o evento funcionando. Então vou criar aqui uma markup bem básica, ó. Vou criar aqui um fragment, que eu explico o que é lá na aula de React, se você não conhece. Então vou criar aqui um H3, lembrando que isso aqui é tudo JSX, tá? Isso aqui não é HTML, isso aqui é JSX, lista de comentários. Vou botar uma barra aqui divisória, vou criar uma UL, vou criar uma LI, certo? E como eu disse, esse component ele vai receber um array de comentários, certo? Então através do atributo props. Então esse props ele vai ter uma propriedade chamada comentários, que vai ser um array de comentários, ou seja, um array de objetos. Esse objeto ele vai ter a propriedade name, a propriedade message e a propriedade ID, tá? É essa assinatura aqui, esse contrato. Vou apagar, vou deixar comentado aqui. Não estou conseguindo comentar. Enfim, deixa pra lá, vou deixar aqui. Então aqui, ó, na minha LI eu vou iterar esse array. Então seria o que? props.comentários.map. Vou criar uma arrow function aqui, ó, comentário. E vou iterar essa lista de comentários. Então aqui sim vai ter minha LI. E aqui eu vou imprimir comentário.name.
comentário.message, o name é o autor no caso, certo? E aqui, para deixar mais legal, eu vou botar isso aqui dentro de um spam, certo? E aqui, e como irmão do spam, eu vou criar um button, type button, chamado excluir, ok? Então, simples, certo? Eu estou iterando aqui uma rede de comentários, então para cada comentário ele vai gerar uma LI, dentro da LI vai ter um spam com o nome e a mensagem, e do lado o botão de excluir. Aqui eu vou adicionar um evento chamado onClick, que vai invocar toda vez que a pessoa clicar nesse botão, eu vou chamar a função excluir comentário. Então essa função, obviamente, eu vou criar ela aqui em cima, criar de uma forma padrão aqui, function excluir comentário. Você pode criar ela de outra forma, como function expression. Isso aqui é uma function declaration, tá? Para ser uma function expression seria assim, mas tudo bem. Excluir comentário. Esse excluir comentário, ela recebe o ID. Eu vou passar aqui o ID do comentário que eu quero excluir. Então aqui, eu criei uma arrow function que toda vez que tiver um clique, ele vai executar a função excluir comentário, passando o comentário.id. Então agora sim, ó, ele vai receber aqui o comentário ID. E nessa função eu só vou imprimir o comentário ID. Sempre quando eu trabalho com listas no React, ele pede que eu passe um atributo aqui chamado key, que vai ajudar muito ele no algoritmo de diff lá do VirtualDOM a identificar se o elemento alterou ou não. Então basicamente quando eu criei esse algoritmo, essa propriedade key que ele pede, eu só preciso passar um identificador único como valor. No caso pode ser o próprio comentário ID, tá certo? Então isso aqui é específico do React, para quando você tiver itens repetidos você passar esse atributo. Então agora sim, criei aqui meus comentários, adicionei um evento de clique no botão, para toda vez que ele clicar, ele vai chamar a função excluir comentário, passando o comentário ID. Esse comentário aqui é porque da minha iteração, certo? Eu estou iterando cada comentário, então a cada iteração eu tenho acesso ao ponto ID, que é o que eu passo aqui, eu só estou imprimindo. Então por enquanto é essa a nossa markup. Se eu executar, tem chance de dar algum erro, porque quando eu chamo meu app component, eu não estou passando esses comentários ainda. Então vamos ver aqui, eu dar um refresh, ó, e deu erro justamente nisso, porque ele está tentando fazer um map em uma variável que não existe, uma propriedade que não existe. Eu vou passar ela aqui rapidamente, comentários, ó, como um array vazio, que agora vai parar de dar o erro de map e só não vai ter nenhum item para ele imprimir lá de comentário. Então refresh, ó, lista de comentários, tudo no servidor, tá vendo? H3, a minha UL, a minha LI, só tá vazio porque não tem comentário. Então eu vou vir aqui só para teste e vou passar aqui um array de comentários marretado, ó. Colei aqui um array de comentários que eu já tinha salvo, é um array, certo? Que tem cada comentário um objeto. Salvei, refresh. Assim, aqui ele deu um erro porque eu passei comentário ID. Calma aí, comentário ID. Isso aqui não existe, é comentário.id, tá certo? Então agora refresh, ó. Agora sim, tudo via back-end, cada LI é um comentário. Tem aqui cada LI com um botão de excluir, estão todos aqui. Se eu vim aqui no inspecionar elemento, também vou botar aqui cada LI, certo? Só que eles vieram já direto do back-end. Então agora, para deixar mais interessante, o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de eu marretar esses comentários aqui, eu vou tirar daqui. E eu vou criar um outro endpoint aqui na minha API, no meu projeto back-end, chamado comentários. Certo? Passa aqui uma função, que tem a requisição e resposta. E ele vai jogar como resposta esse array de comentários. Então salvei. Agora, se eu vir aqui no navegador, localhost / comentários, ele vai trazer esse array aqui para mim, ó. Tá vendo que interessante? Se eu vir aqui no network, eu consigo ver melhor. Aqui, ó. Ele retorna para mim esse array de comentários. Porque agora eu quero fazer um request para esse endpoint aqui, pegando os comentários, para aí sim passar para o meu component aqui. E como é que eu resolvo isso? Bom, eu já vou dar o caminho das pedras aí para você. Não vai ser o meu caso aqui nesse projeto, mas o que acontece? A forma que você faz request no front-end é diferente da forma que você faz request no back-end.
Você no front-end vai utilizar o fetch, vai utilizar o XML HTTP request, e no back-end você vai utilizar o request, provavelmente. Só que isso é meio chato, você tem que ficar fazendo essa troca, você vai ter que criar uma função para cada, pro front, pro back e tal. Existe uma biblioteca que você já deve conhecer chamada Axios. Ela é bem interessante porque da mesma forma que você faz request com ela pro front, ela também faz pro back-end. Basta você chamar exatamente da mesma forma que ele vai se encarregar de ver em qual é o ambiente que ele está, se é no servidor, Node, se é no browser, e por trás dos panos, sem você precisar se preocupar, ele vai utilizar a forma correta de fazer o request. Então eu vou instalar ele aqui, encerrar aqui, deixa eu fechar essa janela aqui, npm, e ele é uma biblioteca que vai rodar no nosso código em produção, então só o save aqui, chamado Axios. Instalado, vou voltar aqui ao npm start, show. Agora vou importar ele aqui no meu server, import Axios from Axios. E o Axios é muito simples, né, galera? Vocês já devem conhecer o Axios. Toda vez que eu bater aqui no meu endpoint, lembrando que eu não estou fazendo esse projeto com as melhores práticas, eu quero mostrar para vocês o React no servidor, beleza? Então o Axios ele tem um método chamado get, que é justamente o lugar que você quer bater para pegar alguma resposta, certo? O lugar que eu quero bater é o localhost 3030/comentários. Então eu vim aqui, ó, localhost 3030/comentários, que aí sim eu vou estar pegando esse valor aqui. Quando você dá um axios.get, ele retorna pra gente uma promise. Então se eu vim aqui dar um dem, imprimir o valor do retorno dessa promise, só de eu dar um refresh aqui, acho que nem precisava dar um refresh, ele imprimiu aqui no meu terminal já o resultado desse request. É tudo isso aqui. Então tem que pegar o resultado .data, que é justamente o array lá de comentários. Se eu vim aqui criar uma function aqui, ó, chamar de response, o resultado, eu vou dar um console.log response.data. Só de eu salvar, abrir meu terminal, aliás, eu tenho que dar um refresh na página, abrir o terminal, ele imprimiu aqui o resultado do request, certo? Então agora sim, ó, eu tenho acesso a todos os meus comentários. Só que qual é a sacada aqui? Eu só posso dar esse resend com a markup HTML depois que eu tiver o resultado desse request aqui para os comentários. Então eu vou jogar o que? Eu vou jogar toda essa minha markup HTML mais o meu resend para dentro do resultado aqui dessa promise. Então, ó, colei aqui, certo? Então agora sim eu só vou liberar a resposta desse endpoint aqui quando o resultado do request vier para mim. Então aqui, ó, aqui dentro eu já tenho o resultado do request, que é o response.data com os comentários. Agora eu vou passar ele para o meu componente React. Então aqui no meu app component, o comentários, em vez de eu passar um array vazio, agora eu vou passar response.data. Então agora sim, para o meu component React, eu vou estar passando os comentários que está retornando aqui da minha, vamos dizer, API aqui, do meu endpoint de comentários. Salvei, opa, refresh, então agora sim, ó, tá vindo direto de uma API, tá certo? Esse request está sendo executado no servidor, contanto se eu vir aqui na network, vocês vão ver que não tem nenhum request aqui. Isso aqui é a própria página, tá? Não tem nenhum request aqui, porque esse request está sendo a nível servidor, contanto que o código fonte está aqui mas ali gerado no servidor. E agora qual que é o barato que a gente vai fazer aqui para finalizar nossa app, para começar a finalizar nossa app? Eu quero que no servidor ele só renderize 2 comentários. Então vou salvar aqui, refresh, ó, renderizou 2 comentários. Tá vendo uma L aqui de intruso, tem que ver o que é. Mas ó, renderizou só 2 comentários, certo? Por quê? Porque eu quero que no front-end ele renderize os outros 3. Então eu preciso passar essa informação do back-end, dos comentários, para o front-end. E eu vou passar essa informação direto. Eu não quero que no front-end ele faça um outro request. Eu quero que ele já receba essas informações e renderize os outros 3 comentários que faltou. Por que geralmente a gente faz isso e porque isso é uma boa prática? Porque isso é questão de performance e até SEO. Porque quando você acessa uma página, o ideal é que a primeira tela ali, o primeiro scroll da página, seja visível muito rápido. E a forma mais rápida de você fazer isso é se essa informação já vir renderizada do servidor, que no caso aqui seria esses 2 primeiros comentários, vamos dizer assim. Os outros 3 comentários pode ser que esteja abaixo
do scroll do usuário, ele nem veja, só se ele scrollar. Então esses outros comentários não precisa trazer de início. Eu posso renderizar via React depois. Então esses comentários aqui eu já trago de primeiro, renderizado via servidor. Isso é bom para SEO, porque o Google vai ver aqui, já vai conseguir indexar essas informações. E o restante eu vou carregando via React. Via React eu posso fazer uma nova requisição, pegando mais comentários cada vez que ele scrolla. Ou a forma que eu vou fazer aqui é setando via Local Storage o restante dos comentários para quando chegar no front-end ele renderizar os que restam. Bom, só para lembrar, refrescar a cabeça de vocês, o que a gente fez aqui? A gente já fez toda essa parte aqui do server. A gente tem o Express, o React, o React DOM, o Webpack, Babel gerando bundle server sendo executado pelo NodeMoon, certo? Falta a gente fazer o lado direito aqui. A gente tem que configurar o Webpack e o Babel também para pegar o arquivo aqui de entrada do arquivo do JavaScript do front-end, que a gente ainda tem que criar. A gente só tem o arquivo de server.js e o component, então a gente tem que criar um arquivo de entrada aqui para o Webpack, que é um arquivo JavaScript nosso. Ele vai ler esse arquivo, vai gerar o bundle, vai transpilar o JSX e vai gerar o bundle client. Então o que eu preciso aqui basicamente fazer agora é configurar, criar o Webpack pro front-end, pro client. Ele é quase uma cópia aqui do Webpack Server, tá? Então vou vir aqui, vou duplicar ele. Acho que não tem um duplicar aqui, certo? Dou um copy, paste, rename. Vou trocar aqui de server para config, que é o nome padrão aí quando você cria um Webpack. Webpack config pode ver até que ele reconheceu o ícone aqui do Webpack. Mas beleza, vou tirar aqui o target, certo? Vou tirar o externos aqui, porque pro front-end, como eu disse, o import, quando ele faz dos pacotes que estão no Node Modules, ele realmente precisa importar e adicionar esses arquivos dentro do arquivo gerado, diferente do Node. Então, é isso aqui, basicamente. Ah não, faltou trocar aqui, ó, meu entry point da aplicação front-end. Aqui nesse projeto, eu vou criar aqui dentro da pasta src, tá aqui meu component React, o app. Eu vou criar aqui um index.js, tá bom? Para deixar mais didático e não complicar ainda mais essa aula. Então, ó, meu entry point, ele tá lá no src/dist, ok? E ele vai gerar dentro da pasta dist, assim como tá o server, só que eu vou adicionar um outro subnível que é chamado public. Então, dentro do dist, ele vai gerar uma outra pasta chamada public e lá ele vai gerar um outro arquivo chamado bundle client, tá certo? Então agora sim, nosso Webpack já está pronto. Agora no meu index.js aqui, o que eu vou fazer? Vou importar o React, certo? From React. Vou importar o React DOM. From React DOM. Vou importar meu app component. From app. Ele está aqui na mesma pasta do index, certo? E aí, como é que a gente renderiza componente no front? Acho que todo mundo já sabe. Se você não sabe, veja minha aula de React. O que eu vou fazer? Lembra que no server eu crio essa div de app. É aqui que eu vou injetar meu app component. Então olha só, eu vou começar a conflitar as coisas, porque ele já vem renderizado no servidor, só que no front-end eu vou injetar nessa mesma div, ou seja, tecnicamente ele sobrescreveria isso aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Eu vou chamar o React DOM.render e o primeiro parâmetro é o que? É o meu component, app component, certo? E o segundo parâmetro é o lugar que eu quero injetar, o elemento DOM onde eu quero injetar esse component, que no caso é query selector. Vou pegar aquele ID lá que é o app, tá certo? Aqui meu app component, eu preciso passar aqui o atributo comentários, certo? Senão vai dar erro. Vou passar aqui comentários vazio, porque eu ainda não tenho acesso aos comentários que o servidor gerou, a não ser que eu faça um request para lá. Por enquanto eu não tenho esses comentários. Então eu vou passar aqui um array vazio. Então beleza, vamos revisar aqui. Eu criei meu Webpack, que vai gerar o bundle client lá dentro do dist public. E criei meu index, que é meu ponto de entrada para minha aplicação front-end. Ele vai gerar aqui na pasta dist public o bundle client. Vamos gerar esse arquivo aqui na mão só para vocês verem. Vou vir aqui, vou splitar aqui verticalmente, mais. Vou executar npx, certo? Webpack, passando um arquivo de configuração que é o webpack.config.js, que é o arquivo do client. Dei enter e deu erro. Dist.js, calma aí. Deixa eu ver a besteira que eu fiz. Aqui é index.
Desculpa, gente, aqui é index. Não sei porque eu escrevi dist aqui. Vamos lá de novo, executar. Agora sim, ó, ele gerou o bundle client para mim. Então se eu vim aqui, ó, dist, antes só tinha o bundle server, agora tem o public bundle client. Então tá aqui, ó, esse arquivo é gigante porque aqui dentro tá o React DOM junto com o meu component, tá certo? E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir aqui, ó, no meu server.js, porque é o meu server.js que gera a minha página, certo? Só que aqui não tem nenhum link pro meu bundle client. Então eu preciso linkar aqui. Eu vim aqui, ó, script src bundle client js. Só que vai surgir um outro problema, porque esse arquivo não existe, o Express não conhece ele. Se eu bater nesse arquivo aqui, através de localhost 3030/bundle client, o Express não vai saber o que te falar, entendeu? Vai dar erro, ele vai falar que não encontrou essa rota, porque eu não criei essa rota. Eu explico bem melhor isso lá nessa aula da playlist de API REST, de como liberar arquivos estáticos como rotas, que é o que eu vou fazer aqui. Mas aqui, ó, no meu server eu teria que criar uma rota /bundle client servindo esse arquivo bundle client, porque o Express não conhece esse cara. Contanto que eu posso vir aqui no navegador, ó, digitei bundle client, ele não conhece esse arquivo. Se eu vir aqui e digitar public, ele não conhece, ele não consegue acessar. Se eu digitar dist /public /bundle, ele também não conhece, ele não conhece esse arquivo. Para ele conhecer, eu teria que criar essa rota. E como resposta dessa rota, ele responder esse arquivo JavaScript. Só que existe uma forma no Express bem fácil de liberar esses arquivos que são estáticos aqui. E aí sim, com essa configuração, quando você acessar esse arquivo, o Express vai liberar. Ele vai falar, eu conheço isso aqui, vai lá e entrega todos os arquivos que estão nessa pasta para ele. Para fazer isso, como eu disse, é bem simples. Existe uma forma de você passar configurações para o Express, que é através desse método chamado use. E aqui sim você vai passar, ó, Express, é dessa forma que você configura middlewares no Express. E, como eu disse, eu explico bem melhor sobre Express e middlewares lá nessa aula que está aqui no canal. Então, ó, Express static dist /public. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando para o Express? Eu estou falando que tudo que tiver dentro de dist /public você vai conseguir acessar diretamente. Basta você digitar localhost 3030 o nome do arquivo, que ele vai verificar se esse arquivo está lá nessa pasta. Se tiver, ele vai te entregar. Então, só de eu fazer isso, eu já consigo vir aqui, ó, nem preciso disso aqui tudo, bundle client js. Ou seja, ele liberou aquela pasta pra gente, a pasta public. Tudo que tiver dentro de public, todos os arquivos que tiver lá, se eu tivesse um main.js, eu conseguiria acessar direto. Se eu tivesse um style CSS, se eu tiver uma imagem .jpg, eu conseguiria acessar diretamente. Então agora eu consigo acessar meu bundle client diretamente e é esse o caminho que eu vou passar para o meu HTML. Vou vir aqui, ó, já está aqui bundle client, certo? Se eu vir aqui dar um refresh agora, ó, observe se eu der um command U, bundle client, já está pegando JavaScript. Deixa eu fechar aqui. Então observe que no código fonte, ó, ele renderizou via back-end os dois primeiros comentários, tá certo? Tá aqui. Só que aqui para mim apareceu apagado. Por quê? Porque no meu front-end, o app component recebe um array de comentários vazio. E aí o que acontece? É simples. No servidor vem os componentes certinho, só que no front-end o comentário está vazio. Então ele vai lá e apaga todos os comentários, porque não tem comentários para renderizar, ele injeta esses comentários como se fosse vazio, apagando no front-end apenas. No back-end ainda está renderizado, mas no back-end não existe isso. Deixa eu tentar descobrir aqui, porque está vindo uma LI de intruso. Ah, tem uma LI aqui de intruso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o método render para hydrate, para hidratar. Ele não é tão novo, ele basicamente vai substituir o render, mas você vai usar ele principalmente para fazer essa integração de back para o front-end. Então, quando você no back-end utilizou render to string para ter as marcações que aquilo é um componente React, e aqui no front-end você usa o método de hidratação, o React consegue se virar e ver que aquilo que veio do back-end, aquelas tags lá, era um componente React, e aqui ele consegue conversar
esses componentes no front e no back-end. O React reconhece que aquilo é um component, que você está renderizando o mesmo component no back e no front-end. É assim que você conversa. Aqui você dá o render to string e lá você dá o hide rate, ok? Só que mesmo eu trocando para o hide rate, como aqui no front-end eu estou passando um array de comentários vazio, ele vai continuar deixando vazio para mim, tá certo? Então, ó, ele começa aqui, se eu diminuir a velocidade da internet, botar um slow 3G, vocês vão ver, vixe, aqui ó, começou, renderizou, depois carregou o JavaScript e ele apagou. Então eu preciso puxar esses comentários do back-end para o front-end. Eu vou fazer isso via local storage. Então olha só que coisa marota que eu vou fazer aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. O que acontece? Eu posso passar através de variável global, posso passar via local storage, eu posso fazer com que meu app faça o request de novo para o back-end, só que eu já quero mandar isso aqui via local storage. Eu vou criar aqui no meu markup ó, uma string, uma script, e aqui é como se fosse o mundo do JavaScript, certo? Então eu vou dar um local storage .set item, o nome da minha chave vai ser comentários, e aqui o valor de comentários seria o meu response.data, certo? Só que lembrando que isso aqui é tudo string, isso aqui tem que ir como string HTML pro browser, pro navegador. Só que isso aqui, o response.data, ele é um objeto JavaScript. Aqui tá como string na verdade, né? Por isso é um objeto JavaScript, e tem que botar aqui, concatenar com essa chaves aqui, beleza? Então só que esse response data, ele é objeto JavaScript. Então quando você renderizar no navegador, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que vai ficar lá no local storage, tudo errado. Vou dar um refresh, deixa eu botar o online aqui, dar um refresh, aqui no application, local storage, calma aí, ele já deu um erro aqui na verdade, ó, provavelmente por causa disso. Se eu der um command U aqui, ó, ele nem setou um local storage porque deu erro antes. Porque esse aqui é um objeto JavaScript que eu estou tentando imprimir, ele não reconhece. Para eu transformar esse objeto JavaScript em uma string de verdade, existe aqui um método chamado JSON.stringify, é do próprio JavaScript. E esse cara sim vai transformar um objeto JavaScript em um array, só que um array no formato de uma string, tá certo? Ele vai stringar isso aqui. Então agora sim eu salvei. Vou dar um refresh, ó, parou de dar o erro, se eu der um command U, vocês vão ver ó, que ele gerou o array direitinho. Só que aqui ainda tem um outro problema. Provavelmente ainda não tá, aqui ainda tá com problema. Isso aqui eu tenho que botar entre string também. Agora sim, processo completo. Então vou limpar aqui, vou dar um refresh. Agora sim, ó, tá vendo? Tô no local storage, setando o item com chave comentários, passando uma string aqui, ó. Por isso que eu botei as aspas, tá vendo? Porque isso aqui tudo é string. E como isso aqui é um parâmetro de uma função dos que é set item, e eu quero passar string como parâmetro, eu tenho que botar aqui entre string, tá certo? Fechei aqui. No meu local storage, como vocês estão vendo, ó, ele gerou aqui pra mim. Tô passando via local storage, chave comentários, o valor é todo essa minha string aqui que tá na sintaxe de um JSON, tá certo? Então agora basta eu pegar no meu front-end esse JSON. Ó, no meu index.js, vi aqui no meu server, eu tô setando esse local storage, tá certo? Isso aqui vai carregar no front-end, aí no front-end que ele vai setar isso aqui no local storage com esses dados que já estão vindo via back-end, e aqui no meu index.js, que é meu arquivo de entrada do front-end, eu vou pegar esse valor lá no meu local storage. Para eu fazer isso é bem simples, como tudo que eu tô falando aqui é bem simples. Para você, recomendo assistir várias vezes essa aula, comentar aí todas as suas dúvidas, eu vou estar à disposição para ajudar, porque eu sei que teve massivamente conteúdo aqui. No meu curso, tudo que eu falo aqui, eu destrincho muito melhor, tá certo? Então, eu vou pegar esse valor agora do local storage para passar para o meu componente do front-end. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma constante aqui, comentários, lembrando que esse arquivo aqui, o index.js, ele roda no ambiente do navegador, tá certo? Então, eu consigo vir aqui ó, e fazer isso, ó. Local storage.getItem comentários. Eu consigo fazer isso, porque isso aqui vai rodar no meu front. Só que esse getItem vai pegar a chave comentários, o valor de comentários é uma string. Eu não quero uma string, eu quero um objeto JavaScript. Então tenho que fazer o parse ao contrário aqui. Vou dar um JSON parse, ok? Então agora sim, o JSON parse ó, de string, que está na sintaxe de um JSON, vai transformar num objeto JavaScript de fato.
Então agora eu passo esses comentários para cá. Então agora sim o meu App Component vai receber os comentários que eu estou pegando via Local Storage que eu passei lá no meu servidor, tá certo? Então, ó, dá um refresh. Deixa eu apagar aqui Local Storage. Deixa eu ver o que deu de erro aqui. Ah, faltou uma coisa, galera. Eu atropelei uma coisa aqui. O meu front-end, ele não tá... Eu teria que executar o Webpack de novo aqui, ó, para gerar o bundle client novamente. Então se eu der um refresh aqui agora, agora sim, ó, ele renderizou os 2 primeiros comentários no servidor, tá certo? E os outros 2 ele renderizou no front-end, tá bom? Então agora sim, esses 2 veio via back-end, esses 2 ele renderizou via front-end. Só que o React sabe que esses 2 aqui são componentes React. Então ele vê isso, ele, pô, tem exatamente a mesma informação, é um componente React, eu não preciso apagar esses 2 itens, se fosse o caso. Eu só adiciono esses 2. Então aqui eu consigo fazer o React conversar com o React gerado lá no servidor. E a última coisa aqui que eu vou fazer, que é de setup de projeto, que é o seguinte, aqui no meu server, no meu package.json, desculpa, eu estou executando o Webpack Server. Eu vou fazer agora executar o Webpack Client, que a gente está executando na mão, certo? Então agora aqui é o Webpack config, certo? Que é o Webpack do front-end, também com watch. E agora eu também posso passar ele aqui, ó, o Webpack Client, que com um único comando, que é o npm start, ele vai executar tanto o server, quanto o Webpack Server, quanto o Webpack Client. A outro macete aqui é que observe que tanto esse comando do Webpack Server quanto o Webpack Client tem o mesmo prefixo que é o Webpack. Aqui eu consigo fazer um atalhozinho, ó, Webpack qualquer coisa. E aí sim, ele vai executar o npm server e todos os outros comandos que começam com o Webpack tá certo? Então eu vou vir aqui, ó, posso fechar essa janela aqui, vou sair aqui, vou executar npm start. Agora sim, ele vai rodar o Webpack Server, Webpack Client e o Nodemon. Então, com um comando eu estou executando todo o meu projeto. Então, o refresh vai continuar funcionando. Ah, uma coisa que eu não mostrei, ó, são os eventos. Ó, os eventos que funcionam. Até mesmo esses components que vieram renderizados no servidor, como eu falei, o React ele sabe que, mesmo vindo do servidor, eles são components. Então, ó, o evento de clique funciona até mesmo nos components que vieram do servidor. Então, ó, perfeito. Quando eu clico em excluir, ele chama a função lá que a gente criou, recebendo o comentário ID, aí basta você excluir esse comentário. Então, isso que é o mais legal. E sim, a gente terminou aí o conteúdo proposto dessa aula. Bom, eu sei que eu taquei conteúdo pra caramba pra cima de vocês. Se vocês são iniciantes, se ferrou, ficou perdido, certo? Porque eu falei de Webpack, falei de servidor, você tem que conhecer back-end, você tem que conhecer front-end, você tem que conhecer Babel, você tem que conhecer Nodemon, você tem que conhecer Express, tem que conhecer React. Você tem que conhecer todas essas coisas e aí saber combinar essas coisas, porque foi o que a gente fez aqui. Não basta você só saber elas isoladamente. O requisito para essa aula é justamente você saber essas coisas isoladamente. Agora, saber combinar é o que eu queria mostrar nessa aula. Então, mas resumindo, o que a gente fez foi isso aqui. Esse desenho que eu mostrei para vocês no início é o que a gente fez nessa aula. A gente utilizou Express, React, React-DOM na parte do servidor. Usou o Babel Webpack para gerar um arquivo, que foi o bundle server, que é o arquivo que roda o Node, certo? E como versão de desenvolvimento, a gente usou o Nodemon. A mesma coisa no front-end. A gente utilizou React, React-DOM, reaproveitou os components, certo? Usou o Babel Webpack para transpilar o JSX, para gerar o bundle com todos os imports, para gerar um único arquivo chamado bundle client, que é o arquivo que o nosso index.html aponta para ele. Consegui servir esse arquivo do bundle client, a gente criou o component para receber os comentários, a gente via servidor, fez request para um endpoint de comentários, setou esse valor no local storage, renderizou ali 2 comentários no servidor, setou os comentários no local storage e aqui na área do navegador a gente foi lá, pegou esses comentários no local storage e terminou de renderizar via front-end o restante dos comentários. Foi basicamente o que a gente fez nessa aula. A diferença é que a gente faz tudo na unha, tudo na mão, configurando passo a passo.
E é isso que eu mostro, assim, essa proposta do meu curso JS Raiz, é mostrar sempre na unha, só que é sempre, é claro, que eu desbravo cada coisa que eu vou falar antes, certo? Então eu vou explicar Webpack, vou explicar Bab, vou explicar Express, vou explicar tudo para aí a pessoa sabendo tudo, saber combinar essas coisas. Então esse é o projeto, é claro que eu vou deixar esse projeto lá no GitHub para vocês baixarem, testarem, verem um código, futucar, me perturbar, mandar dúvidas para você entender isso aqui e entrar na veia, beleza? Depois de tanto conteúdo, tenho certeza que você saiu tonto dessa aula, certo? Mas tenho certeza que foi de muito aprendizado. Se você é iniciante, eu tenho certeza também que você deve ter ficado muito confuso em algumas partes. Você provavelmente vai querer saber mais sobre o Webpack, sobre o Babel, sobre o Node, sobre o Express, sobre o Nodemon. Eu tenho algumas aulas aqui no canal, como eu disse, que vai ajudar a esclarecer melhor esses conceitos. Mas, no geral, é muito importante você assistir esse vídeo. Por quê? Porque ele vai te dar uma série de dúvidas, certo? Então, pelo menos, não sei para que serve o Webpack, agora eu tenho uma noção. Não sei para que serve o Babel, agora eu tenho uma noção, vou lá procurar saber mais sobre essa ferramenta. Eu não sei como é que funciona o Express. Agora eu tenho uma ideia, vou lá descobrir como é que funciona melhor isso. E aí você volta aqui, assiste 2, 3, 4 vezes, assiste na velocidade 2x, pratica, testa. Tenho certeza que uma hora você vai pegar tudo, vai entender todas as pontas e aí sim você vai estar bom nisso, beleza? É assim que a gente aprende a programar. Então, mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito e valeu!